The judgment is upon us. What have we done to deserve this? Essa é talvez uma das histórias mais pesadas de toda a Bíblia. Não por causa de um inimigo, mas por causa do próprio povo. É o retrato de uma sociedade que perdeu completamente seus valores. Um tempo onde não havia liderança, não havia direção, e cada pessoa fazia o que achava certo. Essa história aconteceu em um período muito específico da história de Israel. Foi depois da morte de Josué, o sucessor de Moisés, quando o povo já havia entrado na terra prometida, mas ainda não tinha reis. Esse período ficou conhecido como o Tempo dos Juízes, líderes levantados por Deus em momentos de crise, mas que não governavam de forma contínua. Estamos falando de algo que aconteceu aproximadamente entre 1200 e 1100 anos antes de Cristo, ou seja, cerca de 200 anos antes do rei Davi e quase 300 anos antes do rei Salomão. E mais impressionante ainda, era um tempo instável, sem governo central, sem unidade, e espiritualmente, o povo estava se afastando cada vez mais de Deus. A Bíblia resume esse período com uma frase simples, mas extremamente forte. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. E quando o ser humano decide viver assim, sem direção, sem princípios, sem Deus, as consequências começam a aparecer. É nesse cenário que essa história começa. Um levita, um homem ligado ao serviço religioso, inicia uma viagem. Com ele está a sua concubina. A relação entre eles já não era estável. Havia conflitos, distanciamento, mas ainda assim eles seguem juntos. O que parecia apenas mais uma viagem comum, logo se transforma em algo completamente inesperado. Ao cair da noite, eles chegam a uma cidade da tribo de Benjamim. E aqui entra algo muito importante da cultura da época: hospitalidade. Receber viajantes não era apenas educação, era um dever moral. Mas algo estranho acontece. Ninguém oferece abrigo, ninguém convida, ninguém se importa. Até que um homem idoso, vindo do campo, vê a situação e decide acolhê-los em sua casa. Finalmente, parecia que tudo ficaria bem. Mas naquela noite, tudo muda. Um grupo de homens da cidade cerca a casa. Homens perversos, sem limites, sem temor. Eles exigem que o levita seja entregue. Não é um pedido comum, é algo carregado de violência, de maldade, de total perda de humanidade. O dono da casa tenta proteger o visitante, tenta negociar, tenta evitar o pior. Mas a situação sai do controle. E naquela noite acontece algo extremamente grave. A mulher é entregue. E o que aqueles homens fazem é um ato de abuso coletivo, cruel, desumano, um nível de violência que revela até onde o ser humano pode chegar quando perde completamente seus valores. Quando o dia amanhece, o silêncio toma conta. A mulher está caída, sem forças. O levita se aproxima. E a cena é devastadora. Não há mais o que fazer. E é aqui que a história toma um rumo ainda mais chocante. O levita toma uma decisão extrema. Algo que parece impensável, mas que tinha um objetivo claro: chamar a atenção de toda a nação. Ele divide o corpo da mulher e envia partes para todas as tribos de Israel. Sim, é algo difícil até de imaginar. Mas o propósito era um só: fazer o povo entender a gravidade do que havia acontecido. E funcionou. A notícia se espalha rapidamente. De norte a sul, todos ficam sabendo. E a reação é imediata: indignação, revolta, choque. As pessoas começam a dizer: isso nunca aconteceu antes, isso não pode ficar assim. Pela primeira vez em muito tempo, o povo se une. Mas não por fé, não por direção, se une por causa da dor e da revolta. As tribos de Israel se reúnem e fazem uma exigência clara: que os culpados sejam entregues. Mas a tribo de Benjamim se recusa. Eles escolhem proteger os abusadores. E naquele momento tudo muda. O que era um pedido de justiça se transforma em guerra. Uma guerra interna, irmão contra irmão.
povo contra o próprio povo. Israel vai para a batalha confiante. Eles são maioria, são mais fortes, mas algo inesperado acontece. Eles perdem. Homens caem, famílias sofrem, a dor aumenta. Eles tentam novamente e perdem outra vez. Isso revela algo profundo. Estar certo não significa vencer imediatamente. Diante das perdas, o povo finalmente faz o que deveria ter feito desde o começo. Eles buscam a Deus. Choram, jejuam, se humilham e perguntam: devemos continuar? E Deus responde: agora não é mais uma guerra movida pela emoção, mas sim pela direção. Com estratégia, Israel volta à batalha. Dessa vez, tudo muda. Eles armam uma emboscada, avançam com inteligência, e a tribo de Benjamim começa a cair. O que parecia vitória se transforma em derrota, e uma derrota devastadora. Cidades são destruídas, casas queimadas, famílias desaparecem. A tribo de Benjamim é quase completamente exterminada. De milhares de homens, restam apenas alguns sobreviventes. Uma das 12 tribos de Israel praticamente deixa de existir. Depois da vitória, vem algo inesperado: silêncio. E junto com ele, o peso da consciência. O povo percebe que foi longe demais, que o preço foi alto demais. Eles não apenas puniram o erro, quase destruíram uma parte de si mesmos. Essa história não é apenas sobre violência, não é apenas sobre guerra. É sobre o que acontece quando Deus deixa de ser o centro. Quando não há direção, quando não há limites, quando cada um decide viver do seu próprio jeito, até um povo escolhido pode se perder completamente. E talvez o mais assustador seja isso. Essa história não está tão distante da nossa realidade. Hoje vemos pessoas vivendo sem direção, sem valores, sem verdade. Cada um criando sua própria regra, seu próprio certo e errado. E o resultado continua sendo o mesmo: confusão, divisão, destruição. A Bíblia encerra esse período com uma frase simples, mas muito poderosa: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Mas a pergunta que fica é: quem está guiando suas decisões? Sua vida tem direção ou apenas escolhas momentâneas? Porque no final, uma vida sem direção sempre termina em destruição. Se essa mensagem fez você refletir, compartilhe com alguém e continue acompanhando, porque ainda existem muitas histórias da Bíblia que revelam verdades profundas para os dias de hoje.